Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Estamos em mais um episódio aqui do MillerCast. O meu nome é Daniel Miller e eu estou aqui mais uma vez com o brilho deste podcast, a minha esposa Tamara Miller. Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais esse podcast. Lembrando que, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. É muito importante a sua inscrição para que o canal possa crescer e chegar a mais pessoas. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo. As contas não estão fechando, porque está tendo muita visualização, não está tendo curtida, alguma coisa está errada. Então, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de deixar o comentário. É muito importante para que o canal possa crescer. É isso aí, a gente está tendo visualização, mas o pessoal não está se inscrevendo no canal. Se você se inscrever, você vai ajudar a gente a continuar trabalhando, ok? E hoje nós estamos aqui com um empreendedor. Ele é professor em 2 faculdades aqui de Montes Claros, professor de 3 faculdades fora de Montes Claros, sendo uma em Recife, uma no Rio de Janeiro e uma em Juiz de Fora. Ele é graduado em fisioterapia, pós-graduado em saúde da família, saúde pública, saúde coletiva, pós-graduado também em fisioterapia dermatofuncional, mestre em engenharia biomédica. Acertou! Não é biomecânica. E ele é mentor da estratégia Scoop. Senhoras e senhores, recebam aqui professor doutor Enio Thales Batista de Faria. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Primeiro, deixa eu só agradecer vocês. É meu primeiro podcast. Ó, que legal, tá vendo? É meu primeiro podcast. Então, assim, eu tô super honrado em estar aqui com vocês e o que eu puder ajudar aí, passar de informação, tá aqui à inteira disposição, tá bom? Eu que agradeço por ter aceitado o nosso convite aqui. E a minha primeira pergunta é o seguinte: percebe-se a sua energia, a sua espontaneidade, né? Você é uma pessoa extrovertida. É algo que você teve que criar isso? É um refúgio mental de algum trauma, alguma coisa assim? Ou você já, desde pequeno, já é mais extrovertido, assim, alegre, enérgico? Se eu te falar um negócio, você não vai acreditar. Quando eu era criança, imagina aquela criança totalmente introvertida. Só para você ter uma ideia, meus pais, principalmente minha mãe, ela era chamada, sabe aquelas reuniões de pais? Sim. Elas eram chamadas para poder falar assim: nossa, seu filho é muito educado. O que as pessoas entendiam que era educação, né? Eu ia para as festinhas, sabe? E eu era aquela criança que ficava quietinho, sentado ali, só bebia refrigerante e salgadinho se alguém me servisse, sabe? E eu era aquela criança também, para sair de um ambiente para o outro, de vergonha mesmo, de tão envergonhado que eu era. Aí o que eu tinha de fazer? Eu tinha de pedir licença, sabe? Para eu poder ir embora. Eu ia lá nos donos da casa. Cara, juro pra você que eu fazia isso. Hoje não parece, né? O que foi que aconteceu? Você mudou, né? Vamos falar agora, sabe? Aí o que acontecia? Para eu poder ir embora, eu ia lá, sabe, cumprimentava as pessoas e tal. E isso, na realidade, era muito ruim para mim. Por quê? Por mais que eu tivesse coisa a oferecer para as outras pessoas, alegria e alguma coisa assim, sabe? Eu não conseguia, né, por conta dessa introversão. Então, mais ou menos com 13, 14 anos, há mais ou menos isso aí, certo? Eu peguei e comecei, aliás, antes disso, eu comecei a trabalhar no comércio dos meus pais. Meus pais têm um comércio, loja, e aí eu peguei e comecei a trabalhar lá, atendendo mesmo o público. Isso aí já me fez ganhar, né? Exatamente, começar a dialogar com as pessoas, etc, etc. E também já veio o tino comercial nisso daí, que é muito interessante. Sim. E logo depois eu peguei e entrei no Banzé, grupo folclórico, não sei se vocês já ouviram falar. É um grupo aqui de Montes Claros, um grupo de tradição folclórica, onde a gente dança, toca e tal, não sei o quê. E aí eu peguei e ganhei o mundo, rapaz. Com esse negócio do Banzé, eu peguei e fiz viagens internacionais, nacionais, ia para festivais onde tinha 11 grupos folclóricos. Cada grupo folclórico, imagina, são em média 35 pessoas. Então, eram pessoas do mundo inteiro, né? Então, ali, meu amigo, vou lá abaixo. Isso por quantos anos? A partir de mais ou menos 14 anos foi no grupo folclórico. Antes de entrar para a faculdade, né? Bem antes de entrar para 14, né? 14 anos. Exatamente. Então, quando você entrou na faculdade, você já era boca aberta. Já era elétrico, já. Já era boca aberta, sabe? Excelente. E aí, isso ocasionou até que eu sou o fundador de um grupo folclórico daqui também de Montes Claros, que chama Grupo de Tradições Folclóricas Fitas,
Hoje eles estão no Colégio Marista, mas foi eu quem fundei o grupo. Esse grupo já vai lá. Hoje está lá com Heloísa e Léo, à frente deles. Eu tive que sair para poder me dedicar mais ao trabalho mesmo, né, à estratégia Scoop e várias outras coisas. E ele está lá firme e forte com Heloísa e Léo. Assim... Você nem sabia que eu fiz parte do grupo folclórico. Não. Por isso que é interessante, né? Perguntar. Inclusive, acho que nesse segundo, terceiro episódio, eu citei isso, o quanto a gente gosta de ouvir. Entende? A gente aprende muito ouvindo. Então, esse seu lado extrovertido, que é o lado que vende, né? Que você é um vendedor nato. Sou? Óbvio que é. Só ir lá na sua rede social, é pessoal e profissional, né? Ao mesmo tempo. Lá só tem venda. Meu Deus, tudo ali é venda. Deixa eu te falar, vindo de vocês, eu fico satisfeito. Mas sabe o que acontece? O que acontece é o seguinte, eu sigo um cara no Instagram, que ele eu tenho muito medo, vamos embora começar daqui, eu tenho um pouco de receio, não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu tenho um pouco de receio das pessoas que se titulam como, que trabalham com marketing, como é que querem crescer as pessoas, esqueci o nome disso. Daqui a pouquinho eu lembro, eu pego e falo aqui pra vocês, sabe? É lançamento. Não tem nada a ver disso, não. É uma coisa mais... Esqueci o nome. Mas enfim, e eu gosto muito das pessoas que são reais, sabe? Porque você pode acreditar em uma coisa, e nisso que eu estou falando para vocês, talvez seja a coisa que eu mais aprendi na minha vida como empreendedor. As pessoas, antes de comprar qualquer produto que você venda, primeiro elas compram você. Exatamente. Então, primeiro, tem que ser você, cara, sabe? Antes dela querer fazer qualquer tipo de tratamento, então, elas têm que gostar de você, certo? Então, primeiro você tem que ser verdadeiro. E as pessoas não sustentam quando as pessoas são mascaradas, sabe? Aquela pessoa que quer se fazer, que quer... Não, peraí. Olha como é que eu sou. Não sustenta. Então, se você for verdadeiro, e a partir do momento que você for verdadeiro, as coisas que você vende, ou então os trabalhos que você executam, eles transparecem isso que você é, ou seja, também são verdadeiros, os resultados que você tem são verdadeiros, aí não tem como, cara. Sabe? Aí não tem como você dar errado. Sabe? Só tem como você dar certo. Sabe? Você não vai ficar preocupado em ganhar dinheiro. Você vai É consequência. Exatamente. Você vai ficar preocupado em fazer, sabe o quê? Em realizar um sonho, sabe? E aí muda tudo, cara. Sabe? Então, a partir do momento que você é verdadeiro, que você é você ali, dá tudo certo. Enio, é o seguinte, eu ia te fazer uma pergunta, mas você já me respondeu. Eu queria saber, meio que você já começou a responder, né? Vamos assim, quando foi que você teve o despertar para o empreendedorismo? Mas você já disse que seus pais eram empreendedor. Se eu te conto, você lembra a história que eu era do grupo folclórico? Sim. Deixa eu te explicar como é que foi a história aí, tá? Primeira coisa foi quando eu descobri que eu podia conversar com as pessoas vendendo lá. Top. Quando eu era do grupo folclórico, graças a Deus, isso aí eu posso falar, meus pais sempre tiveram uma condição financeira boa, certo? Só que meu pai começou uma construção no centro, certo? E eu estava no grupo folclórico, e o grupo folclórico ia fazer a primeira viagem internacional. E no grupo, para a gente poder fazer essas viagens, o grupo pagava 50% da passagem, só que os outros 50%, e o dinheiro para você poder gastar lá, era com você. Quando eu falei isso para os meus pais, pelo fato deles estarem numa construção, era uma construção grande, era um prédio lá no centro da cidade, eles chegaram para mim e falaram assim, Enio, olha, não tem como. Como é que a gente vai tirar dinheiro da construção para você poder viajar? Não é justo com meus outros 2 irmãos também, né? Que era um empreendimento da família, né? Aí foi assim, ó, sabe aquele sabe não vou viajar, sabe? E passei esse tempo todo lá, nos ensaios e tal, não sei o que, não vou viajar. E a gente ensaiava, ó, cá pra nós, a gente ensaiava pra viajar. Não era muito assim, não, era pra viajar. E aí, o que aconteceu? Eu peguei e lembrei que quando eu era... Gente do céu, olha o que eu tô falando aqui. Quando eu era criança, eu ganhei um LP mesmo, eu sou velho. Do Balão Mágico, vocês já ouviram falar sobre isso? Eu não. Eu não sou dessa época. Esse é o momento que vocês falaram assim, lembro, hein? Lembro da minha época. Então, eu ganhei esse LP, e dentro do LP vinha um cheque para você abrir uma conta poupança na Caixa Econômica Federal. E aí, eu lembrei disso, que eu abri essa conta poupança e estava lá parado esse dinheiro. O que eu peguei e fiz? Eu peguei esse dinheiro e dava para eu poder comprar 2 calças. Num local que vendia calça no atacado. Então dava para eu comprar 2 calças. Olha o que eu fiz, juro para vocês isso.
Eu comprei 2 calças e eu vendi essas 2, lembro como se fosse hoje, aquelas calças de mulher que eram elástico, jeans assim, um jeans molinho que era de elástico, e vendi essas 2 calças. Com o dinheiro eu comprei 4 calças. E foi nessa história de comprar calça, e aí pegou e foi aumentando esse negócio das calças, que eu acho também que as pessoas queriam ajudar aquela criancinha, aquela jovenzinha que estava querendo viajar. Sim. E eu peguei e comprei blusa, camisa de homem, como essa daqui que eu tô, Sim. e vendi também. Eu só sei o seguinte, eu paguei a metade da minha viagem, eu paguei tudo o que eu gastei lá na viagem, e eu ainda trouxe presente para minha mãe, para o meu pai e para os meus 2 irmãos. E sobrou dinheiro. Então, o seu início no empreendedorismo foi por questão de necessidade e oportunidade. Mas é isso, deixa eu te falar, de verdade. Pensa comigo. As pessoas, às vezes, elas ficam achando que elas têm que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada. A única coisa que você tem que fazer na vida, sabe o que é? É ser feliz. Pensa comigo, gente, de verdade. Pensa comigo. Você trabalha para poder ganhar dinheiro, para poder fazer o que com dinheiro? Para poder ter uma casa, para poder ter uma boa alimentação, para poder fazer uma viagem. Isso significa que você vai ter que ser feliz. Resumo da história de tudo que você faz, tudo que você faz é ser feliz. Você está entendendo? Eu tenho uma amiga também que ela está morando na Alemanha agora, chama Vânia. A gente brigava, brigava no bom sentido, não brigar de porrada, mas discutia assim, fervorosamente, sabe? Porque eu chegava para ela e falava assim, Vânia, a vida é uma festa. Só que a festa na cabeça das pessoas tá que é só momentos felizes. Só que toda festa é boa, gente. Não. Toda festa é feliz. Não. Então tem momentos de festa e tem festas que são ruins, mas a vida é uma festa. Você tem que levar a vida como uma festa. Certo? Voltando ao que eu estava falando para vocês. Festa é um momento de felicidade. Então, se você trabalha hoje, é para você ser feliz. Então, por exemplo, vocês 2 estão aí. Daqui a pouquinho vocês vão querer ter um filho, não vão? O filho vai trazer o que aqui para a família de vocês? Felicidade. Só que para vocês terem um filho, vocês vão ter que preparar a área. Vocês vão ter que ganhar um dinheirinho para poder comprar um berço, para poder comprar roupa, para poder comprar leite. Não é assim que acontece? Uhum. Então, se as pessoas começarem a focar no verdadeiro motivo pelo qual elas trabalham, tá tudo certo. Certo? Que é ser feliz. Agora, se elas focarem no dinheiro pelo dinheiro, você vai se transformar num workaholic e que isso não é bom, cara. Não é bom. Certo? Aquela pessoa que trabalha para trabalhar, ela não trabalha para ser feliz. Ela trabalha para trabalhar. Você está entendendo? Então, a partir do momento que a gente começa a colocar isso na cabeça da gente, as coisas fluem mais, certo? Um bom ambiente de trabalho, sabe? Pessoas corretas, ideais ao seu lado, sabe? Isso é que é o legal, isso que é o bacana. O restante não vale a pena. Você está entendendo? Quando você chegou ali de viagem, 14 anos, né? Sim. 15 anos. 15 anos. Viajei com 15 anos. Isso, viajou com 15 anos. E eu fui emancipado. Como assim? Como assim? Emancipado. Por quê? Porque, gente, eu não pensei que eu ia vir pra cá pra poder falar isso. Eu fui emancipado porque eu tive que abrir uma empresa. Antes de eu fazer fisioterapia, aí eu peguei e abri uma empresa. Meu pai, hoje só minha mãe, né? Meu pai faleceu, mas meu pai e minha mãe tem uma loja que vendia muita coisa lá, mas muito produto de bebê. E aí eu peguei e falei assim, eu consigo fabricar esses negócios. Eu peguei e montei uma fábrica de artigo de recém-nascido. Meu Deus! Então, essa história de empreendedor, meu amigo... É longa. Então, quando você chega de viagem, seu próximo empreendimento é a fábrica de artigos de recém-nascido. E foi sucesso? O que aconteceu? Como é que foi? Pois é, vamos embora lá pra fábrica. Meu Deus do céu, onde é que isso vai parar? Não sei, vamos embora. Que noção. Vamos embora. Presta atenção. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi o seguinte, foi também, outra coisa também que chama muita atenção. É você prestar atenção aonde é que tá a necessidade, né? Uhum. Então, na loja dos meus pais, a gente vendia muito artigo de recém-nascido. Era muito mesmo, sabe? E eu vi que tinha uma certa dificuldade da compra desses artigos científicos num preço que realmente valeria a pena. Artigo científico? Artigo de recém-nascido. Professor, né? Professor sendo professor. Artigo de recém-nascido que tinha boa qualidade e que tinha preço bom. Então o que eu peguei e fiz? Comecei a comprar, principalmente eram uns cortinados que vinham um feixe, sabe? Nem usa mais, né, cortinados para beber. Mas que vinham uns feixes e tal, não sei o quê. E aí eu peguei e comecei a montar como é que a gente ia fazer isso e comecei a contratar costureiras para poder fazer isso. E você lembra o dinheiro que sobrou
das vendas. Das das blusas, roupas. Pois calça. é. Eu peguei e comprei máquinas. Juro pra vocês, gente, eu ganhei bastante dinheiro ali, sabe? Nossa. E tinha uma história também de ovo de Páscoa. Ah, peraí, é coisa demais. Bora ficar aqui. Aí eu peguei e comprei máquinas e eu peguei e fui pro barracão de um lote que meu pai tinha no Morada do Sol. Então eu peguei e montei lá essa fabriqueta. Era uma fabriqueta mesmo, eu tinha 2 funcionárias só, sabe? 2 funcionárias. Pera aí. Com 15, 16 anos. Você tinha 2 funcionárias só? 16 anos. É, Ah, E aí o que acontecia? A gente pegava e começava a fabricar. Aí o principal comprador meu era meus pais, né? Só que aí começou a surgir vendas fora. Externas, né? certo? Vendas externas. Aí pegou, eu lembro como se fosse hoje. Teve uma loja, eu lembro o nome da loja, só que eu não tô lembrando a cidade da loja. O nome da loja era Peter. Só que eu não tô lembrando, se eu lembrar também eu falo aqui pra vocês. Que aí o que acontece? Eles pegaram e fizeram um pedido muito grande. Cara, pra mim era assim, um pedido assim sem noção. Como, assim, eu tava acostumado a fazer 100 cortinados, eles pegaram e pediram 1000 cortinados, mais ou menos isso, sabe? Muita coisa. Aí eu peguei e fiquei com medo, porque eu ia ter que comprar muita matéria-prima e eu ia ficar devendo. E existe, como existe sempre, Isso. a possibilidade de não pagar alguma coisa assim. Na época eu trabalhava com cheque, olha pra você a loucura. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e enfrentei esse negócio. Peguei esse pedido da Peter, e aí eu peguei, executei esse pedido da Peter e mandei pra eles, certo? Rapaz, os cheques entraram certinho, tudo certinho, direitinho. E aí pegou e vieram mais pedidos de outras empresas. Quando eu tava assim, bombando no auge, eu passei no vestibular para fisioterapia. A pergunta que eu ia fazer, porque você já era empreendedor nato, já sabia como é que o dinheiro funcionava, como você foi parar na fisioterapia? Como assim? Tipo, se você era chefe lá de 2 funcionárias e ainda mesmo assim teve tempo para estudar, para fazer no vestibular? E naquela época, vestibular era concorrido, viu? Não era igual hoje, não. Sim. Era concorrido. E não tinha fisioterapia aqui em Montes Claros. Então, uma coisa que eu sempre falo é que a fisioterapia ela foi uma opção minha, certo? Era um curso que eu não sabia todas as áreas que tinha para eu... Leque, né? Um leque bem grande para atuar. Exato, sabe? Mas eu gostava muito dos fisioterapeutas que eu conhecia e aconteceu uma coisa bacana, foi verdade, que eu tive uma torção no meu tornozelo direito, que eu jogava... Vocês não me perguntam sobre isso, não. Eu jogava vôlei pra praça de esporte, eu tive uma torção no tornozelo direito, foi uma torção meio sério, com um cara que hoje é meu amigo, só que a torção foi jogando no Colégio Promove, que eu estudei no Colégio Promove também, e aí o que acontece? Eu peguei e fui fazer fisioterapia, me mandaram para fazer fisioterapia, e aí eu peguei e fiquei conhecendo a fisioterapia lá, e eu mais ficava prestando atenção no que as pessoas, os fisioterapeutas faziam lá nesse ambiente, do que fazia mesmo minha fisioterapia. Estou falando pra você de verdade. E aí eu peguei e falei assim, olha, isso seria uma coisa bacana para eu poder fazer, sabe? E então eu peguei, me dediquei a ser fisioterapeuta e mudei, fiz fisioterapia no Rio de Janeiro. Não tinha fisioterapia aqui em Montes Claros. Então você se mudou. Aí que vem a história da fábrica, da fabriqueta, que chamava Companhia do Bebê. O que eu tinha de fazer? Como é que eu ia me mudar para o Rio de Janeiro e ia continuar com a fábrica aqui em Montes Claros? Não tinha como. Aí o meu irmão pegou a frente da fábrica, só que a vibe do meu irmão não era de fábrica. A vibe do meu irmão era mais carro, esses negócios assim, sabe? Então, tipo assim, ele acabou que não foi, sabe? A fábrica pegou e fechou, né? E eu tava no Rio de Janeiro fazendo o curso de fisioterapia, me graduando em fisioterapia. E como é que foi essa, tipo assim, a sua empresa, uma empresa que você começou do zero, faliu, digamos assim, né? Não, ela não chegou a falir, não. Não, fechou, perdão. Fechou. Mas e É o aí? seguinte, ó, presta atenção. Toda empresa, por exemplo, a gente está falando sobre o podcast Miller, né? E eu viro para vocês e falo o seguinte, olha, o podcast Miller existe porque ele tem uma alma, certo? Sim. A alma são vocês dois, certo? Se talvez chegar um momento em que tá um só aqui fazendo, porque o outro não tá, não vai ser a mesma coisa. Você tá entendendo? A mesma coisa era a Companhia do Bebê. Quem que era o criativo da Companhia do Bebê? Quem fazia as coisas? Você entendeu? Sim. Então, eu tava lá no Rio de Janeiro fazendo o curso de graduação. Então, não tinha como
aquela história de 2 sentidos no milho, não tinha como eu estava lá no Rio de Janeiro fazendo graduação e criando peças para cá, sabe? E montando e tal. Não existia essa possibilidade. Então eu acho o seguinte, não foi por incompetência de ninguém, do meu irmão, pelo contrário, meu irmão é extremamente competente, mas é porque a alma da Companhia do Bebê era Enio. Você está entendendo? Sim. Então, como saiu daqui, não tinha mais aquela história assim, ó, correr atrás de vendas e tal, não sei o que, parará. Então aí realmente chegou o momento que tanto meu pai quanto meu irmão falou assim, ó, acho melhor a gente fechar a Companhia do Bebê. Então fechou a empresa Companhia do Bebê, mas os meus pais por muito tempo continuou com a fabricação de algumas peças, até que aí meu pai faleceu, aí mudou tudo as coisas. Enio, gente, é sério, o método... A estratégia Scoop. Estratégia Scoop. Gente, é sério, vai no Instagram dele agora. Vai no Instagram agora, vai lá e vê os resultados. Não é método, não. Não, é estratégia. É estratégia Scoop. Posso explicar por que é estratégia? Pode sim. Vamos embora lá. Primeira coisa, gente, vai lá mesmo. Vocês vão Não, é sério, gente. mesmo. Não, peraí. Eu entrei lá, né, pra pesquisar e tal. Gente, eu falei, não, amor, peraí. Bora lá. Vou mandar pra que é você. isso? Inclusive, eu vou fazer uma pergunta. Inclusive, você poderia responder a pergunta dela já explicando como assim fisioterapeuta trabalhando com emagrecimento. Tá, bora lá. Peraí, primeiro eu vou responder a dele, para depois eu Bora lá. Existe uma área da fisioterapia que é a fisioterapia dermatofuncional, a qual eu sou pós-graduado, certo? Inclusive hoje eu sou professor de 3 instituições, quase não saí, de pós-graduação em dermatofuncional. Então, graças a Deus, eu me tornei referência na parte de dermatofuncional, não só aqui em Montes Claros, mas principalmente no Rio de Janeiro. Para eu te falar de verdade, assim, acho que o estado onde eu sou mais assim visualizado, que eu tenho mais referência como fisioterapeuta dermatofuncional é Rio de Janeiro. Então, o que acontece? Existe essa área da fisioterapia e dentre essa área da fisioterapia que é gigante, eu dou aula disso aqui em Montes Claros também, em uma instituição. Pode falar os nomes aqui? Pode. Eu dou aula na FUNORTE, né, nas faculdades FUNORTE, no curso de fisioterapia de dermatofuncional. E dentro dessa área, nós podemos atuar em várias áreas. Né? Então, nós podemos atuar desde de tratamentos de pele, face, cabelo, aí também o processo de emagrecimento também. Rapidinho aqui, você podia fazer uma ponte. Raquel Muniz. Nós queremos a dona Raquel Muniz aqui. Raquel é fantástica, gente. Sério, ela construiu uma escola, né? Ela com o esposo dela, né? Império, né? Muito bacana. Raquel Muniz aqui. Raquel Muniz, a ponte aqui, ó. Eu vou te encontrar e vou te falar deles. Queremos ela aqui. Raquel Muniz. A gente tentou entrar em contato com ela, só que ela não respondeu no Instagram. Ela não, é porque eu acho que ela recebe muito direct, aí ela não consegue visualizar. Gente, pode falar pra vocês, Raquel é uma das pessoas que ela é uma pessoa super acessível. Sabe? Então, tipo assim, talvez tenha sido um desencontro mesmo, porque ela é muito acessível. Gente, eu lembro como se fosse hoje eu dando aula, Raquel simplesmente apareceu lá no meio da aula. Então é uma pessoa extremamente acessível. Onde ela encontra, ela cumprimenta a gente. Ela é uma pessoa muito coração. Então eu tenho certeza que ela vai estar aqui. Beleza. Tá, continua. Onde é que eu parei? Você assim? falou que o fisioterapeuta pode trabalhar e tal. Aí o que acontece? Então vamos embora falar sobre a estratégia Scoop. Sim. Eu dando essas aulas de pós-graduação, eu falo muito sobre alta tecnologia em dermatofuncional, certo? E tinha uma aula minha, em especial, que ela chamava muito a atenção, que é uma aula de uma estratégia, sabe? De um equipamento específico de alta tecnologia em dermatofuncional. E todas as vezes que eu dava essa aula, certo? As pessoas pegavam e falavam assim, mais Enio. E outra coisa também que a gente tem que reconhecer é que nós somos o resultado, em todas as áreas, gente, tanto na área, como diz Faustão, né, tanto no profissional como no pessoal, nós somos o resultado das pessoas que nos rodeiam, certo? Então, o Enio, fisioterapeuta, ele é resultado das pessoas que me rodeiam. Então, eu tenho vários profissionais que me deram aula, certo? Meus mestres, e eu sou o resultado deles. Então, a estratégia Scoop, ela surge dessa mistura. Surge da mistura do meu estudo pessoal, junto com o que eu aprendi com todos os profissionais. Gente, eu não inventei a roda, certo?
particularmente, eu tenho muito pé atrás com essas pessoas que falam assim, eu inventei, eu fiz, eu não sei o quê, sabe? Esquecem de todos esses profissionais que estiveram atrás dele e fizeram com que ele chegasse naquilo que ele é hoje. Então, uma coisa que eu sou grato e agradeço muito é a todos os meus professores, certo? Enfim, e nisso... E nisso, eu comecei a observar, né, em um curso que eu fiz, em um artigo científico que eu lia, que tinha como a gente otimizar a utilização desses, tanto da parte de cosmetologia, quanto também na parte de equipamentos de alta tecnologia, certo? Uhum. E pelo fato também de eu ser engenheiro biomédico, meu mestrado é em engenharia biomédica, certo? Eu costumo dar bastante pitaco nas aparelhagens. Certo? Então, a partir daí, então, surge a estratégia Scoop. E por que o nome estratégia? Porque se eu for trabalhar o senhor Miller, aqui senhor e senhora Miller, né? Se eu for trabalhar o senhor Miller, eu tenho certeza absoluta, certo? Que a pele dele, a gordura dele e a musculatura dele é bem diferente da senhora Miller. Sim. Que vai ser bem diferente de Enio, que vai ser bem diferente de Dona Maria, que vai ser bem diferente de seu João. Certo. Então, por isso que é estratégia. Porque não é uma coisa quadradinha onde você vai lá e faz A, depois faz B, depois faz C. Certo? Não é isso. Lá, na realidade, existe uma avaliação, onde nessa avaliação eu vou identificar. Primeira coisa, é o que você deseja, e depois eu vou traçar como que eu vou chegar naquele objetivo. Então, olha só, eu tenho uma paciente lá na clínica que chega lá e fala assim, Enio, minha barriga tá caída, tá caindo aqui pra fora das carças, tô perdendo minha barriga aqui. Você tá entendendo? A gente chama isso de pitose, né, que é aquele aventalzinho aqui. Então, ela tem flacidez de pele, tem gordura, que é bem diferente daquela pessoa que chega pra mim e fala assim, Enio, eu tenho só aquela pochetezinha aqui, certo? Que é diferente daquela pessoa que fez uma cirurgia e que ficou com a pele flácida. Então, tudo isso tem que ser avaliado para eu poder saber montar a estratégia Scoop, para montar a estratégia para eu poder fazer o tratamento. Então, tudo aquilo que está lá no meu Instagram são fotos que eu tirei, nenhuma daquelas fotos tem Photoshop. É tanto que quando o paciente chega para mim e fala assim, Enio, eu só deixo você postar a minha foto se você passar um Photoshop aqui na minha tatuagem, ou então na minha pintinha para ninguém saiba que sou eu. Eu falo, ó, então não vou postar, sabe por quê? Porque se eu fizer Photoshop em nenhuma foto lá, vão falar, ó, se essa tem Photoshop, a todas as outras tem. E eu gosto das pessoas que não acreditam naqueles resultados. Porque antes, até no início, eu achava ruim, rapaz. Porque pra mim tava me chamando de mentiroso. Só que não é. Eles estão elogiando o meu trabalho. Enio, como que você tá conseguindo fazer isso que parece uma cirurgia plástica? Como você tá fazendo? Tem uma que eu vou lançar. Vocês vão babar. Sério? Oh. Cara, a barriga dela, certo? Eu escondo minha mão na pitose dela. Então, tipo assim, tá a barriga dela aqui e tá a queda da barriga. Eu consegui esconder a minha mão todinha, certo? Na queda da barriga dela. Hoje a queda da barriga dela tá com 2 dedos. Uau. E eu vou zerar essa barriga dela. Eu quero essa barriga dela chapada. Eu quero que todo mundo me chame de mentiroso. Amor, pode marcar lá, viu? Marca lá. Vou marcar. Porque... Porque mas sua barriga não tá assim, não. Só pra constar aqui, sua barriga não tá assim. Falou, é uma pochetinha. Agora tá uma pochetinha. Uma pochetinha. Não tá desse nível. Inclusive, ela tá falando isso aí. Não precisa falar de valores, tá? Não precisa, mas se quiser falar, pode falar. É até bom, né? Mas você que sabe. Pergunta. Beleza, é pitose, tá? Gigante. Certo. A dela, pochetinha. São valores diferentes. Valores diferentes. Isso que eu ia te perguntar. Então tem toda uma anamnese ali que você faz. E quem faz a anamnese é você? Aqui em Montes Claros, né? Essa técnica está patenteada e essa técnica também está registrada. A marca também está registrada. Então, aqui em Montes Claros, a única pessoa que faz estratégia Scoop sou eu. Então, já temos turmas formadas, licenciadas, pessoas que são licenciadas em Belo Horizonte e em algumas cidades próximas de Belo Horizonte. Tem pessoas licenciadas no Rio de Janeiro, algumas cidades próximas de Rio de Janeiro. Nós já estamos com 2 turmas formadas no Recife, então vai ter também pessoas formadas no Recife. Tem uma menina que nessa turma agora do Rio de Janeiro, ela é de Mato Grosso do Sul,
E eu sei que na próxima turma já tem bastante gente espalhada pelo Brasil. E tem até uma pessoa que é da Argentina, certo? Que ela também vai fazer nessa turma, acredito eu, que de Belo Horizonte. Não sei se na turma de Belo Horizonte, da área do Rio ou do Recife, que ela vai fazer. Então, existem as pessoas que são licenciados da técnica Scoop, né? Da estratégia Scoop. Então, essas pessoas também podem fazer. Mas em Montes Claros, a única pessoa que pode fazer a técnica Scoop sou eu. E as pessoas, inclusive, vão chegar e começar a falar assim, ele está utilizando só tal técnica e tal técnica. Não tem nada disso, gente. Tá? Não tem absolutamente nada disso. A técnica não tem uma receita de bolo. A respeito de valores, tá? Eu vou te falar uma coisa que vou colocar 90% das pessoas chegam lá, certo? Achando que é um valor X e é menos da metade que eles acham, certo? É acessível? É acessível sim. Mesmo porque se eu fizer uma técnica que não é acessível, eu estou indo contra o que eu penso. Peraí, eu quero fazer uma técnica, mas eu não vou deixar a população executar a técnica? Não, a população tem que executar a técnica, certo? Os valores da técnica, eles vão por prestações a partir de R$200, certo? Então, é acessível. Mas se você não... Aí também não tem como, né? E outra coisa, nós sabemos que empreender é desafiador, né? Diariamente, né? Nessa estratégia que você é mentor, qual foi o... Gente, eu me perdi na palavra. Qual foi a dificuldade que você... Porque a gente sabe que para chegar, né, em um resultado que você tem hoje, né, não é do dia para a noite. Tem todo o processo. Fala um acontecimento que, né, aconteceu ao decorrer desse processo, que você conseguiu superar. Isso, né? Todo dia. Todo dia superação. Todo dia superação. Gente, assim, deixa eu falar pra vocês um negócio. Principalmente aqui. Nisso que você falou que o pessoal não acredita, né? E acaba que desmerece o seu, né? Então, é mais ou menos mas agora eu não tô mais... Tá, não. É o elogio. Sabe aquela história assim, ó, que tudo depende do lado que você vê aquela situação? Sabe? Eu acho isso muito legal, sabe? Eu tô aprendendo isso. Cada dia que passa eu aprendo isso, sabe? Antes, não vou mentir pra você, eu era uma pessoa assim, mais... detalhista, sabe? Vou falar para vocês o que eu penso. Eu tá até escrevendo uma coisa sobre isso, sabe? Quando a gente vai envelhecendo, hoje eu tô com 44 anos de idade. Quando a gente vai envelhecendo, a visão da gente vai piorando. Eu tô tendo que usar óculos agora, sabe? Coisa assim que eu realmente achava que não ia usar, mas aí bem, eu tô tendo que usar óculos. E quando a gente tá usando óculos, significa que a gente não tá vendo os detalhezinhos. Chegou. Só um momentinho. Eu tô achando que é um negócio legal. Deixa eu ir lá. Não, eu vou lá. Eu vou. Você vai lá? Eu posso continuar aqui? Pode continuar. Pode continuar. Então tá joia. Então eu tava falando o seguinte, quando vai passando a idade, a visão da gente vai modificando. E às vezes a gente pode achar ruim, nossa, agora eu não tô mais lendo com tanta facilidade, eu não tô vendo mais as imperfeições, mas peraí. Não ver mais tanta imperfeição, será que isso não é melhor? Sabe? Porque às vezes, se você quiser sempre que a coisa fique extremamente perfeita, fica tão perfeita que fica chato. Sim. Certo? Então talvez você deixar de ver tantas imperfeições, aí tanto no pessoal quanto no profissional, é bom também, sim, sabe? Sim. E a mesma coisa aconteceu na evolução da estratégia Scoop, né? Então, tipo assim, todos os dias, certo? Eu tenho algo a transpor. E graças a Deus que eu tenho algo a transpor. Porque se eu tenho algo a transpor, gente, significa que eu vou crescer mais com aquilo lá. Certo? Teve uma paciente, vou contar para vocês uma história, né? Uhum. Teve uma paciente que ela me deu muito trabalho. Sabe por quê? Porque existe a técnica e existe a contrapartida da técnica, que é o que o paciente tem que fazer para a técnica dar certo. Eu também, era essa pergunta de fazer, porque lá parece um milagre, sério mesmo. Você olha, parece um milagre. O que chegou aí? Chegou... Walter, gente! Onde que é o chique! Do Miyazaki! Gente, Walter é um parceirão, viu? Ele focou em vida. Gente, mas ele mandou muita coisa aqui. Ele mandou, ali amor, tá no aparece todo mundo? Quem é? Pode abrir aqui? Pode ficar. Abrir. O que tem aí o recadinho? Leia pra gente. Obrigado pela preferência. Deixa eu falar no microfone, né? Isso. Obrigado pela preferência. Olá, Enio. Desejamos que se deliciem com o seu pedido e esperamos que goste. O nosso cliente satisfeito é o nosso objetivo.
Pedimos que, caso haja algum problema com seu pedido, entre em contato e tal, bom apetite. Fala onde que é, vida. Tem endereço aqui? É o Tem endereço, gente. É Nirazaki Sushi. Fica na rua, pertinho, né? Você vai Pertinho, Rua Santa Maria, número 206, loja 202, Todos os Santos. Quem quer comer, quem quiser comer um... O que é isso? Comida japonesa. Lá tem Comida todos os japonesa. dias. Todos os chips. Ó, o telefone, vou passar o zap. 999186680. Gente, olha que lindo. Olha aí, ó. Gente, isso. estamos chique, viu? Enio. Tá muito cheiroso, velho. Todos os dias, né? Isso é Enio. Ó, o network aí. Nossa do céu. Gente, o Walter, ó, deixa eu falar pra vocês. Eu sou apaixonado por comida japonesa. Todos os lugares que eu viajo, graças a Deus eu viajo bastante, certo? Eu sempre vou em algum lugar que tem comida japonesa. O Walter, ele tem 2 restaurantes aqui em Montes Claros. O Nirazaki e o Nakashima, ou aquele do Bituruna Shopping. Os 2 são fantásticos. Comida japonesa, assim, padrão ouro. Olha que lindo esse negócio aqui. Bonito. Quem sabe nós trazemos ele aqui, né? É. Esse empreendimento. E você sabe utilizar... É o rachixe, né? Rachixe. Nós vamos comendo enquanto... Vamos, Pode com comer, certeza. pode comer. Tá jóia. Mas você vai ter que dar uma aula aqui. como que usa, Isso. viu? Na hora. É Vai ter que assim, dar ó. uma É aula. assim. Só que é do outro lado. Ah, perdão. Aqui, ó. Segura aqui e aqui, ó. Ah, isso mesmo aqui, ó. Agora, se não quiser, pode ser assim também. A gente vai... Pode virar um garfo. Mas, Gente, vamos lá. Pode comendo aí que eu pego o Um falando. come e um fala. Pegar um prato lá, melhor? O que você acha? Ou tá Acho bom? que aqui tá Aí bom. tá bom, tá Ah, bom. então tá bom. O que eu estava falando? Eu ia te fazer a pergunta e você já ia responder. É que se essa estratégia Scoop precisa do paciente, né? O que ele tem, ele tipo assim, como é que eu ia falar, gente? Tipo assim, a pergunta é essa, você entendeu? Se o paciente Entendi. se preparar, né? Não. Qual que é a contraparte Se do depende paciente? do paciente para ter Depende. resultado. Claro que depende. Deixa eu te falar. Na estratégia Scoop, a gente não perde água. Então existem várias técnicas que são maravilhosas. A gente não está falando mal de uma técnica. Para poder falar da estratégia Scoop, eu não preciso falar mal de nenhuma outra técnica. Sim. São técnicas maravilhosas, certo? Como técnicas de modeladora, técnicas que fazem drenagem. Só que aqui você está drenando mais água do paciente. Então aquele paciente que ele tem retenção hídrica, ele realmente tem que fazer alguma técnica dessa para poder ficar melhor. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tem uma técnica maravilhosa, não sei se eu posso falar, técnica da Renata França. Pode falar. Maravilhosa. É famosa, muito famosa. Exatamente, maravilhosa. Tem a Magic Touch, maravilhosa. São técnicas maravilhosas. Só que essas técnicas, eles modelam mais o corpo e drenam mais o corpo. Na minha técnica, né, na estratégia Scoop, é gordura. É gordura e flacidez de pele. Então, tem o nosso nutrólogo, que é o Dr. Daniel Gavilanes, que Daniel, ele faz a bioimpedância, é um médico, certo? Nutrólogo. Ele faz a bioimpedância antes do paciente e depois, no final do processo, ele faz a bioimpedância novamente. Então, eu tenho o percentual de gordura que esses pacientes diminuíram. E são percentuais de gorduras, assim, de espantar, fora a flacidez de pele. Então, a técnica, ela privilegia tanto a perda de gordura, ela fomenta tanto a perda de gordura, como também a perda de flacidez de pele. Certo? E eu quero que todo mundo fique feliz, sabe? Porque é uma técnica genuinamente Montes Clarense. Norte Mineira. Exatamente. Mas como, fisiologicamente falando, como funciona essa perda de técnica. gordura? Ela como que funciona? Como esse processo de queima? Queima a palavra? De eliminação. Eliminação. Pronto. Tá. Existem algumas estratégias, existem alguns aparelhos que eles fazem lipólise, existem alguns aparelhos que fazem apoptose e existem algumas técnicas que promovem a necrose do adipócito. O adipócito, então, é a célulazinha que armazena a gordura dentro. Na estratégia de Scoop, eu fomento bastante a apoptose e a lipólise. Eu não fomento tanto a necrose. A necrose seria mais... Vocês já ouviram falar sobre enzimas que fazem a aplicação? Então, seria mais pelas enzimas. Na estratégia Scoop, gente, não tem nenhum tipo de medicamento alopático. Então, não utilizamos nenhum tipo de medicamento alopático
como também não utilizo nenhum tipo de técnica cirúrgica, seja corte. Eu, como fisioterapeuta, não posso fazer corte no meu paciente. Você tem um médico lá, mas ele não se envolve diretamente com a estratégia de Scoop. Ele faz a parte dele, que é a parte de nutrologia. Por favor. Pode dar um time aí e comer. Sabe o que a gente ia precisar? Tem um pezinho só pra gente poder colocar esse caldinho aqui, ó. Agora. Esse aqui é agridoce. Bom demais, né? Bom, gente, continuando aqui, vocês perceberam que a gente cortou aí, deu uma pausa, né? Uma pequena pausa para deliciar aqui essa barca enviada pela Nirazaki. Pelo Nirazaki. Como é que é o nome do empreendedor mesmo? Walter Walter, queria te agradecer por ter acatado aí, né? Acatado. Mandaram pra gente. Mandaram, né? Nos presenteado aí com essa barca aí, tá? Maravilhosa. Caiu redondo aqui, viu? Foi, tava muito bom. Muito bom. Deixa eu tirar ela aqui rapidinho. Vai lá. Pronto. Milê. Pronto, vem. Simbora. A coisa que eu mais gosto é a água. Então ele vai gostar do chá, não, Vitor? Será? Que chá? O Daniel comprou um chá aí. Sério? Diz que é bom. Não gosto, não. Bora. Um chá da alta sociedade. Parece com nós, né? Sim. Bora. Continuando, Enio, professor doutor Enio. Inclusive eu falei que ia te chamar de professor, me chamou até hoje, né? Até agora, né? Você é desse jeito, né? Professor doutor Enio. Meu Deus. Eu sou mestre, não sou doutor. Mestre Enio. Tá vendo? Queria te perguntar uma coisa que é polêmica aí nas redes sociais, tá? Vou até te perguntar de uma forma, escolher as palavras para ninguém se ofender, tá? Tá bom. Existe, vou até colocar entre aspas, uma romantização da obesidade. Porque o obeso, ele pode estar obeso e muito bem, satisfeito, tranquilo, mas pode ser que ele não está saudável. Isso. E é isso que eu estou querendo perguntar. Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque o que acontece é o seguinte. Independente de como você esteja, fisicamente falando, né? Porque a gente está falando sobre uma questão física, certo? O mais importante é sua cabeça estar bem. Você tá entendendo? Então, peraí. Eu sou plus size, certo? E eu gosto de ser plus size, e tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá tudo maravilhoso, e vamos embora tirar foto. Eu sou super a favor que a pessoa realmente mostre a forma como ela é. A única coisa que eu pego e chamo a atenção das pessoas, pelo fato de eu ser profissional da área da saúde, certo? É que as pessoas que não têm, por exemplo, uma boa relação cintura e quadril, certo? As pessoas que têm um percentual de gordura mais alto, eles estão dentro de um grupo de pessoas que tem maior propensão a certos tipos de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, né? Então pronto, olha, eu tô super bem, eu tô gordinho e tal, não sei o quê, certo? E eu tô super bem, tô fazendo um acompanhamento médico, tô super bem, ótimo, não tem problema nenhum. Mas espera aí, você quer mais saúde? Então eu acho interessante você buscar a saúde, não a beleza pela beleza. É o que eu falo dentro de sala de aula, inclusive falei para a sua turma, certo? Se você estiver fazendo estética pela beleza, isso não é legal. Agora, se você estiver fazendo estética pela saúde, fantástico. Então, já chegou lá na minha clínica, por exemplo, meninas que tinham um corpo maravilhoso, que não precisava fazer nada, certo? Querendo fazer a estratégia Scoop. Eu cheguei para ela e falei assim, vamos embora fazer uma limpeza de pele que nós vamos ganhar mais, certo? E lógico que eu não falei dessa forma, mas tipo assim, eu conversei com elas para elas poderem verificar que elas estavam sadias, que elas estavam bem e que não tinha necessidade daquilo e que inclusive os extremos, né, que a gente fala, né, inclusive se ela entrar nessa neuro, isso poderia desenvolver nela algum outro tipo de doença, né, e falei com ela, olha, tem tanta coisa bacana pra gente poder fazer aqui, certo? E aí a gente pega e começa a realmente a fazer com que a pessoa faça aquilo que ela realmente precisa e não aquilo que vai ser a beleza pela beleza. Você não terminou de contar a história da mulher que não fez a parte dela. Que eu falei qual o desafio. Você lembra que eu perguntei você? Pronto. E aí? Você sujou sua camisa.
Tá de longe. Tá de longe, não dá pra ver, não. Bora lá. Ah. Então, eu tava falando pra vocês, já sei onde é que a gente parou. Isso. A gente parou nos perrengues Do empreendedorismo. E aí você tava falando desse... E aí a gente pegou a estratégia Scoop para poder falar sobre os perrengues na estratégia Scoop. Isso. E aí eu tava falando para vocês sobre uma paciente que ela teve uma diminuição, só que foi uma diminuição muito pouca. Não uma diminuição que refletia, certo, a estratégia Scoop, né? Quando a gente foi verificar isso, a gente verificou, principalmente o doutor Daniel, né, que é o médico, ele verificou que tinha outras questões nessa paciente, que inclusive essa paciente sabia acobertar de uma forma muito perspicaz, certo? E que isso impedia, ela sabotava todo o processo, certo? E o prazer dela estava em sabotar o processo e colocar as pessoas, no caso eu, numa situação de verificar assim, ó, e aí, o que você vai fazer? Certo? A partir do momento que a gente notou isso, a gente entrou com outra estratégia com ela. Olha só que legal. A gente entrou com outra estratégia com ela e nós conseguimos mostrar para ela que ela estava sabotando e que o processo que estava sendo feito nela era um processo maravilhoso. Certo? No final das contas, ela perdeu bastante, está mega satisfeita, está todo mundo bem. Nossa, que... Mas é um perrengue. Isso aí que eu estou falando para você... São noites que eu fiquei sem dormir, literalmente. Porque eu tô assim, gente, peraí, o que eu fiz de errado? Eu pegava a evolução dela, né, que eu faço, revi toda a evolução dela, sabe? Pegava junto com as fisioterapeutas que estão lá na clínica, que me auxiliam, né? Verificava se tinha feito alguma coisa que poderia... E não tinha, tava tudo perfeito, tava tudo ok. Então, quando verificou, foram questões dela mesmo, né, que eu não vou entrar aqui nesse detalhe, que ela realmente sentia prazer em sabotar. Ô, Enio, e nessa estratégia Scoop, a pessoa precisa estar com uma dieta restritiva? Como é que funciona? Restritiva, não. Junto comigo... Déficit calórico, não. Déficit calórico. Diminuição calórica, sim. Tá. Tudo que eu faço é muito pé no chão. Não existe pozinho de plim, plim, plim. Aquele negócio assim, plim, não existe. Certo? E a conta, ela tem que fechar. Né? Então, se eu tiver uma paciente, certo, que eu estou fomentando nela todos esses processos que eu falei aqui para você, mas que ela está comendo demais, mais do que ela necessita, por mais que ela esteja perdendo bastante, o fato dela estar consumindo bastante vai fazer com que ela não tenha esse emagrecimento gigantesco. Então, nós temos lá o Dr. Daniel, que eu já falei para vocês, que ele é nutrólogo, em que ele, juntamente com o Scoop, faz um acompanhamento também com o Dr. Daniel. Só que a orientação nutrológica que elas recebem não é uma orientação nutrológica tão restritiva, certo? Porque às vezes você pode pensar o seguinte, então, se ela for fazer atividade física e se ela for fazer uma orientação nutrológica, ela vai perder, pode fazer isso. Você vai verificar que existem algum tipo de gordura no seu corpo que você não perde, principalmente essa pochetezinha aqui embaixo, certo? Você pode ficar lá. Quantos pacientes já ficaram lá, 6 meses, depois eu tô, doutor Enio, vem cá. Sabe? Eu acho isso ótimo, sim, sabe? E outra coisa, eles estão no direito deles de tentar isso, sim, certo? Mas se decidiu fazer o Scoop, é o que eu falo também para todos os pacientes que decidem fazer o Scoop. Decida fazer o Scoop, mas de corpo e alma. Vamos que vamos. Você tá daquele resultado assim para deixar as amigas tudo com inveja. Tem algum psicólogo na equipe? Temos. Nós temos um psicólogo que tem, por exemplo, essa pessoa que eu falei para você da sabotadora, a gente fez um acompanhamento psicológico com ela. Que legal. Então é um centro de saúde, não, ou não? Não chega a ser um centro, é uma equipe. Multidisciplinar. Totalmente multidisciplinar. Para resolver essa situação. Algumas situações, sim. Algumas situações são bem complicadinhas. Ô, Enio, e aí? Você saiu da faculdade, formou, e você já foi... fazer mestrado, não? Deu uma pausa na vida? Inclusive, já vou complementar a pergunta dela. Você era um aluno aplicado, ou matava horário e tal? Fez pergunta difícil. Fala aí. Eu te amei. Porque hoje eu sou o professor, que cobra, né? Como é que é? Não pode mentir. Não pode mentir. Miller, durante toda a minha escola, vamos colocar assim, né, segundo grau e tal, não sei o quê, eu sempre fui o aluno média.
nunca fui um aluno, aqueles alunos assim, Caxias, etc, não. Por quê? Porque eu não gostava de estudar, cara. Na realidade, eu não gostava de estudar porque eu não sabia estudar. Eu achava que estudar, sabe o que era? Pegar um livro, ficar lendo e tentar assimilar aquele conhecimento que estava ali naquele livro. Certo? E todas as pessoas que fazem isso, eu falo para meus alunos isso também. Todas as pessoas que fazem isso estão fadadas a não ter prazer ao estudar. Quando você troca isso, você reverte aquilo que você está estudando, você vai estudar aquilo tendo como vista como você vai aplicar aquilo que você está estudando, um negócio que é gostoso, um negócio que é legal. Certo? Fisiologia. Eu amo fisiologia. Certo? No início eu odiava fisiologia. Hoje eu amo fisiologia. Hoje eu leio um capítulo do Guyton. Hoje eu degusto um capítulo do Guyton. Eu não leio um capítulo do Guyton. Você está entendendo? E por quê? Porque é muito legal. Quando eu estou com um paciente lá atendendo hoje, na estratégia Scoop, eu estou pensando em todo momento em fisiologia. Eu estou pensando como é que a mitocôndria está atuando. Eu estou pensando o que eu estou fazendo com o adipócito. Todo a pele, colágeno, elastina, onde é que estão esse negócio aqui para eu poder melhorar isso. Então, a todo momento eu estou pensando em fisiologia. Então, o que aconteceu comigo para poder responder sua pergunta, né? Quando eu fui para a faculdade, o fato de eu ter mudado daqui de Montes Claros, ido para outra cidade e passado todos os perrengues, você lembra que eu falo para você que perrengue faz a gente crescer? Ter passado todos os perrengues de quem mora sozinho, certo? Me fez crescer muito. E me fez dar valor às coisas que antes era muito fácil para mim. Né? Então eu estava aqui estudando no melhor colégio daqui de Montes Claros, era muito fácil. Certo? Lá não. Lá eu tinha que suar para poder estar lá. Certo? Então, quando eu comecei a fazer isso, eu comecei a mudar a minha forma de estudo. Então, eu vou colocar assim, ó, primeiro, segundo semestre da faculdade, eu ainda era nunca tomei bomba, nada disso. Mas sempre eu fui um aluno assim, média, no máximo, a nota 8 para mim era uma nota maravilhosa, fantástica. Eu fui crescendo dentro da faculdade. E eu fui gostando, principalmente de algumas áreas que não eram a parte de dermatofuncional. Fui gostando das aulas e comecei a me dedicar, né, ao ponto de eu estar sendo o colaborador do professor, e naquela época, para poder ser colaborador de professor, era concorrido, sabe? Por exemplo, de matérias como cinesiologia, de matérias como anatomia, e nos últimos semestres, aí realmente eu estava já com notões assim, muito legais, muito interessantes, certo? Depois que eu saí da faculdade, aí eu fiz o curso de RPG, certo? Que aí eu dediquei mais, aí eu aprendi o que é estudar, aprendi o que era artigo científico, comecei a degustar mais esses artigos científicos, certo? Aí depois disso aí, eu comecei a dar aula aqui em Montes Claros, certo? E aí mais estudo, porque para você dar aula, você estuda mais ainda, então tem sentido aquele estudo que você faz, né? Aí depois entrei na parte de dermatofuncional, que eu pensava que era uma balela, eu pensava que dermatofuncional era uma perda de tempo, era passar cremezinho nas pessoas, eu não tenho nada a ver com isso. Se antes eu estudava muito para poder atuar na parte de ortotraumatologia, não estou falando que para você atuar na parte de ortotraumatologia você estuda pouco, não. Pelo contrário, você tem que estudar muito. Mas se eu estava muito lá na parte de ortotraumatologia, quando eu entrei em dermatofuncional, você pode colocar umas 10 vezes mais. Certo? Aí pegou e foi mestrado, aí não parou de estudar. Até hoje. Estudando. Onde entra a saúde da família? Saúde da Porque não, nada a ver, né? Nada a ver, gente. Ó, entrou o seguinte. Logo quando eu saí da faculdade e vim para cá, para Montes Claros, a primeira faculdade que eu dei aula foi as faculdades Pitágoras, daqui de Montes Claros. E aí o que acontece? Falava-se muito na inserção do fisioterapeuta dentro da equipe básica da estratégia de saúde da família. Certo? E eu fui colocado no estágio rural. O que era o estágio rural? Gente, nem existe mais essas coisas, era tão legal. O estágio rural, a gente mandava os alunos em dupla para várias cidadezinhas daqui próximas de Montes Claros. Então, Catuti, Pai Pedro, Gameleiras, várias cidadezinhas, Monte Azul, acho que é isso. Legal. Várias cidadezinhas. E aí, o que acontece? Eu, como preceptor deles, viajava para essas cidades para poder estar fazendo a supervisão desses alunos lá. Muito legal, muito bacana. E aí, o que acontece? Eles eram inseridos, esses alunos lá, na estratégia de saúde da família. Certo? Então, eu comecei a gostar muito dessa área, e aí eu fiz a especialidade em estratégia de saúde da família, saúde coletiva. Eu sou pós-graduada. Sou pós-graduada em saúde da família, mas eu fiz porque eu queria ganhar pontos título, para mim. Título. Para mim,
fazer uma residência, né, na época. Então, mas, hoje em dia, igual mesmo, você é empreendedor, como eu disse, né, assim, você fazer saúde da família é bem distante uma coisa da outra. Muito distante, né? Mas pode ser sincero pra você? Pode. A parte de empreendedorismo, ela calha muito no que eu aprendi de saúde da família. Ó, eu sou fisioterapeuta de formação, eu dou aula para fisioterapia. Em nenhum momento da graduação de fisioterapia nos é passada a questão de gestão. Sim. Sabe? E já tem um profissional que ele trabalha gestão como nenhum outro, que são os enfermeiros. Sabe? Os enfermeiros, eles têm aula de gestão desde o primeiro semestre deles, eles trabalham gestão, trabalham equipe, etc, etc. E eu viro para vocês e falo, eu sou uma pessoa que eu tenho que agradecer o resto da minha família. Todos os enfermeiros passaram por mim, porque eles me ensinaram muito sobre gestão, muito, muito mesmo. Sobre trabalho em equipe, me ensinaram demais da conta, sabe? Então, tipo assim, ó, querendo ou não, o empreendedor que eu sou hoje passa pela saúde da família, porque passa pelo enfermeiro. Sim. Então, você usou isso na sua empresa? Usa até hoje. Até hoje. Até hoje. Falando em sua empresa, eu tive vasculhando a sua vida. Que isso? Senhora Miller. Sherlock Holmes. Então, eu tive analisando lá seu feed. Melhorou? É isso. Assim. E eu vi uma foto lá, uma foto sua com o seguinte título: especialização em harmonização facial. Não, disfunção temporomandibular. Harmonização facial. Harmonização facial é minha esposa. Tava lá a sua foto lá. Ah, não, eu tava dando aula. Isso que eu ia te perguntar. Tá certo. Se você tava fazendo algum tipo de especialização nisso. Não, eu tava dando aula. Existe, minha esposa, a doutora Lidiane, ela é uma das coordenadoras do curso de pós-graduação em harmonização orofacial daqui de Montes Claros, das faculdades FUNORTE. Legal. E aí, o que acontece? Tem algumas disciplinas lá, tá, né, alguns módulos lá, certo, que eu dou para eles lá, o módulo na pós-graduação de harmonização orofacial. BTN, cabeça e pescoço? Não, então, harmonização. BTN é a disfunção temporomandibular, já é outra coisa. Desculpa. É porque eu tô tentando linkar o seu fisioterapeuta com a harmonização facial. O que linka aí pra mim que eu não entendi. Tá. Então, bora lá. Eles têm uma disciplina, por exemplo, que é a anatomia de cabeça e pescoço, certo? Então, por exemplo, não tem jeito. Um dos principais graduados que entende sobre anatomia é o fisioterapeuta. Então, eles me deram, por um exemplo, essa disciplina para eu dar para eles, por exemplo, a parte de anatomia de cabeça e pescoço. Quando entra também em alta tecnologia, né, algumas como ultrassom microfocado, certo? Várias outras, aí eu também passo para eles a base disso aí. Então é nisso aí que eu entro lá na parte. Entendi. Então você estava dando aula lá. Estava dando aula. Entendi. E você quer perguntar? Não, ele já me respondeu as perguntas todas. Agora eu tenho pergunta para vocês. Queria te perguntar uma coisa. Até para quem está assistindo aí, que é acadêmico, né, tá aí no nono período, oitavo pro nono e décimo, você já começa a preocupar ali o que você vai fazer, né? Quais os desafios para abrir e manter uma clínica? Muito desafio? É muito. Não é para qualquer um? Ou a palavra não é essa? É muito difícil a gente julgar, né, quem vai conseguir, quem não vai conseguir. E por quê? Porque para você poder ter uma empresa, você tem que ter uma equipe muito boa, sabe? Algumas pessoas dão certo com sociedade, certo? É uma coisa que hoje eu falo para as pessoas assim, olha, se você não tiver outra alternativa e você quer começar, sabe? Faça uma sociedade, mas faça uma sociedade com início, meio e fim. As pessoas ficam rindo de mim. O que é uma sociedade com início, meio e fim? Sabe? Dê um tempo, olha, nossa sociedade vai durar 3 anos. Em 3 anos a gente vai dividir dessa forma e coloque isso em contrato, certo? Para vocês realmente ter início, meio e fim. Chegou no final desse contrato, vocês querem renovar esse contrato? Renova novamente, certo? Porque sociedade, eu falo para vocês que é uma coisa delicada, sabe? Muito delicada. Então isso para mim já é um agravante de uma empresa. Certo? Mas existem sociedades que também são maravilhosas. Né? Eu estou falando da maior parte, até de amigos meus que já conversaram comigo também sobre isso.
E você ter uma empresa sozinho, significa que você tem que ter um grupo de colaboradores, né, desde a secretária, desde outros profissionais trabalhando com você, e você tem que confiar nesses profissionais. Porque olha só, façamos de conta que você vai lá na minha empresa e vai fazer uma limpeza de pele. Certo? Você está indo aonde? Você está indo na empresa de Enio. Fazer a limpeza de pele porque eu conheço Enio. Se tudo deu certo, que bom. Mas se alguma coisa deu errado... Enio. Você tá entendendo? Só que existe uma grande diferença. Quando você tem um resultado maravilhoso, todo mundo quer sair na foto com você. E quando você tem um resultado que não é tão bom, as pessoas não querem sair na foto com você. Então, você está me dizendo, então, que antes de um sucesso profissional, tem um sucesso pessoal? Pessoal. Então, exatamente. Desenvolvimento pessoal. Comigo e com as pessoas. Você tem que confiar muito nas pessoas que estão junto com você. Você está entendendo? Por quê? Porque o correto, e é como é a minha equipe hoje, certo? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, nós tá todo mundo junto. E vocês fazem reunião para manter... Hoje fizemos uma. Hoje de manhã, às 9 horas da manhã, nós estamos lá na clínica fazendo a reunião justamente para poder... qualquer coisinha que não estava saindo bem, a gente poder melhorar, certo? E a disponibilidade dessa equipe, certo, tem que ser sua. E cada um tem que saber o seu papel, sem achar que está sendo menosprezado ou qualquer outra coisa assim. Como, por exemplo, você tem lá um colega que também é fisioterapeuta, Enio. Tenho. Certo? Só que o colega que é fisioterapeuta, ele não é dono da empresa. Então, se ele estiver dentro da empresa, sabe quem é responsável pela capacitação dele? Sabe quem é responsável por como ele trata o paciente? Sabe quem é responsável por tudo lá? Certo? Eu passo a ser responsável junto com ele. Certo? Então, isso é muito difícil. Ou seja, se você abrir uma empresa para ganhar dinheiro, você está fadado a fechar essa empresa. Você tem que abrir uma empresa para ter resultado. O dinheiro vai vir por consequência. Certo? Eu quero. Vai dar errado. Você vai começar a contar migalha. Certo? E o fato de você contar migalha vai fazer com que você afunde. Certo? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer o seguinte, olha, vamos todo mundo caminhar? Certo? Nós temos lá o doutor Daniel, que é nutrólogo, nós temos lá a doutora Lidiane, que faz harmonização facial, nós temos lá o doutor Enio, que faz várias coisas dentro disso, o Scoop, tem mais profissionais lá, todo mundo tem que saber o que todo mundo faz. Por quê? Você vai lá na fisioterapeuta que está lá comigo e talvez você vai entrar com uma pergunta para ela que é sobre o que Daniel faz, que é o doutor Daniel que faz. Então ela tem que saber te responder, tem que estar todo mundo falando a mesma língua. Isso não é fácil, certo? Para você ter uma ideia, certo? Para eu poder fechar essa questão de empresa. Eu tinha uma secretária, né, maravilhosa, gente, mas ela começou lá na clínica não sabendo ligar um computador. Mas ela estava assim, redonda lá na clínica. Tudo que eu precisava, eu ligava para ela, fazer isso, fazer aquilo. Eu despreocupava, porque realmente ela era fantástica. Sabe o que aconteceu com a mãe dela? A mãe dela teve um AVC, teve que ser entubada, e ela teve que largar o emprego do dia para a noite para poder cuidar da mãe dela. Fala, o que eu podia fazer? Nada. Ia chegar para ela, sabe o que eu falei para ela? Eu falei assim, olha, o que você precisar de mim, pode contar comigo. Não é a empresa. Não preocupa. A empresa bagunçou todinha. Todinha. Sabe quem é responsável pela empresa? Enio. Sabe quem é que foi para a recepção? Quem é que foi limpar a chão de empresa? Quem é que foi? Enio. Certo? E aí parece que quando vem uma coisa, vem um tanto, né? Aí daqui a pouquinho foi um vaso sanitário que entupiu lá na clínica, que eu tive que chamar não sei quem. Foi uma placa, uma lâmpada. Você tá entendendo? E daqui a pouquinho parece que uma coisa vai puxando a outra. Daqui a pouquinho chegou um colaborador, Enio, não sei o quê. E aí a gente tem que dar conta de tudo isso daí. Certo? Hoje eu estou lá com novas atendentes, com novas recepcionistas, certo? E sabe de onde é que elas estão? Elas estão do zero. Eu não tive a oportunidade dessa funcionária que saiu, exemplar, no dia que ela quiser, tá lá de braço aberto para ela, dela passar o serviço para a nova funcionária. Certo? E eu também não podia exigir isso dela. Enio, mas isso é muito simples. Tá, pega lá a agenda da clínica lá e vai verificar se é tão simples assim. Não é simples assim. Certo? E a parte de estética, principalmente a parte de estética, é uma parte em que as pessoas anseiam por aquele momento que é delas. Então, peraí, meu Scoop, por exemplo, hoje eu vendi 3 Scoops lá na clínica. Eu marquei esses Scoops para janeiro. Eu só tenho vaga para janeiro para poder fazer Scoop.
certo? Aí o que acontece? O paciente espera até janeiro para chegar no dia do scoop dele e acontecer o quê? Okay. Alguém demitiu? Não dá para poder te atender porque vocês entenderam que ele está esperando todo esse tempo, certo? Isso não pode acontecer, certo? Mas se acontecer, você como dono dessa empresa, você tem que saber como contornar isso e não é fácil. Falar é fácil demais, gente. É aquela historinha, sabe? Vem cá, calça meu sapato e caminha por onde eu caminho. Você está entendendo? Falar é fácil demais. Por isso, mais uma vez, eu falo o seguinte. Sabe o que os profissionais da área da saúde, sabe o que todos os fisioterapeutas, sabe o que todos os fisioterapeutas que têm clínica de estética deveriam fazer? Cada vez está mais unido. Cada vez, sabe, está mais assim, um ajudando o outro. Que bom. Ah, Miller, olha que legal que você está aqui com esse empreendimento, esses microfones chiques aqui. Certo? Eu tenho que ficar feliz. Certo? Mas a felicidade tem que ser de verdade, não é aquela de dentro, não. E não tem inveja desses sentimentos ruins que vai pegando seu coraçãozinho, vai massacrando e vai fazendo mal pra você. Então, nossa, meu Deus do céu! Na sua área, então, tem muito... Perseguição? De colegas? De... Hater? Inveja? Tem acho que em todas as áreas tem, né, gente? Médico não, você acha? Acho que médico tem. Mas a medicina, ela é unida. Ou mais unida, né, que os outros. Eu não sou médico, né? Eu dou aula para medicina. O que eu posso falar para vocês é que todas as áreas têm, gente. Tem. Todas as áreas têm. E só que eu tô numa filosofia de vida, principalmente depois de um evento na minha vida, sabe, que aconteceu, não foi tão recente assim, mas é recente, sabe? Que eu prefiro acreditar, eu tô preferindo pagar, certo? Por acreditar que não tem ninguém que está me espizinhando, que ninguém está com inveja, todo mundo está querendo o bem, certo? Então, quando liga lá na clínica para poder fazer perguntas sobre a estratégia Scoop, né? E eu verifico que é um profissional, né? Que é uma pessoa que está querendo saber mais sobre a estratégia do que qualquer outra coisa. Então, por várias vezes eu já cheguei para pessoas, deixa eu te falar, você deve ser profissional da área da saúde, eu também sou. Se você quiser vir aqui, eu converso com você sobre a estratégia Scoop, não tem problema nenhum. Certo? É lógico que a gente sonha num mundo perfeito, onde ninguém fala mal de ninguém, sabe? Mas é impossível. Então, você tem que escolher para onde é que vai estar direcionado toda a sua energia, para onde é que vai estar direcionado todo o seu eu, sabe? Então, tipo assim, ó, tem pessoas que estão mais preocupadas em falar mal, tem pessoas que estão mais preocupadas em inveja, mas também, gente, tem pessoas que elas estão mais preocupadas, sabe? Preocupadas não, que elas estão felizes por você ter tido a ideia de lançar uma estratégia Scoop, certo? Que eles estão vendo o seu sucesso e está feliz por conta disso, sabe? Então, eu prefiro dar mais atenção para esse segundo grupo que está feliz, que está dando sucesso, que está indo bem, sabe? Eu prefiro... Porque eu sei que ali eu posso mandar cliente para eles, certo? Eles também me mandam o paciente, eles confiam no meu trabalho, eu confio no trabalho deles, e essas outras pessoas estão assim, deixa eles com eles lá mesmo, sabe? Inclusive, seus pacientes são consumidores de balança de cozinha, né? Temos na nossa loja online. Pode mandar o WhatsApp, a gente entrega, né? Oi. E peraí, vai ter desconto para quem vai ter o cupom ainda. Duas observações que eu vi nessa fala que você falou, que o empreendedor, ele é empreendedor porque ele faz tudo. Ele faz o que tem que ser feito. Igual você falou, a partir do momento que não teve... Exato. Teve um empreendedor que veio aqui, foi o... Everton. O Everton, ele falou exatamente isso, né? Entrega gás, se faltar um funcionário, vai lá, entrega. Tudo, então... Deixa eu te falar, me fala como que você vai querer ser patrão de uma pessoa e você não sabe fazer o serviço que aquela pessoa tá executando. Certo? Eu estou falando, lógico, de uma pequena empresa. Sim. Você está entendendo? E se você não souber fazer aquele serviço, você tem que ter um gerente para poder fazer aquilo. Agora, se você souber fazer o serviço, então você entende que realmente facilita demais a situação. Isso é verídico. Foi uma cliente minha, foi uma paciente minha. Ela é uma senhora, estava aposentada, estava querendo investir em alguma coisa para ela, e ela me contando, né, que ela teve uma estética. Ela abriu uma estética aqui em Montes Claros. Só que ela não sabia nada. Ela só estava querendo investir um dinheiro e ela abriu uma franquia
e a franquia falou para ela que ela iria ganhar X por mês se ela abrisse, etc, etc, etc. Final da história, ela perdeu R$300 mil, certo? Por que ela perdeu esse dinheiro? Porque ela queria investir, mas ela não sabia nada sobre o que ela estava investindo. Então isso é muito complicado, né? Então você compraria, olha, façamos de conta que eu, Enio, aqui agora, que não entendo bulhufas de nada de carro, certo? Passo a revender carro usado. Eu não entendo nada de carro, certo? Você sabe que eu não entendo nada. Sabe que eu não sei o que é repimboca da parafuso. Você vai querer comprar um carro que eu tô vendendo? Não. Você lembra o que eu falei no início? Primeiro as pessoas compram você, primeiro as pessoas acreditam nas suas ideias. Quem falou isso nem foi eu, foi Caio Carneiro. Acreditam nas suas ideias para depois comprar seu produto. Entendi. Mas mas eu falei quando colocar a mão na massa, é no sentido de, se preciso for, eu vou varrer o chão. Se preciso for, muitas das vezes a pessoa pensa que empreender é, né, tudo perfeito, né? Eu vou mandar, vou desmandar e tudo mais, mas Ele sempre anda de blusa social. Então, empreender é sobre colocar a mão na massa e não ter vergonha de fazer o que tem que ser feito. Exatamente. Né? Falando em Enio sempre, como você falando em Enio sempre, como você consegue manter a alegria, né? Porque assim, a gente empreende aqui também, né? A nossa empresa é pequena. Só que tem problemas, igual você acabou de falar aí, tem problemas, o cliente quer trocar uma coisa, né? Uhum. E aí a gente já tá estressado e tal. Como você consegue filtrar isso para isso não atrapalhar na sua vida pessoal? Lógico, óbvio, que atrapalha de vez em quando. Lógico, óbvio, não tenha dúvidas disso, sabe? Então, primeira coisa que você tem que saber é o seguinte, todas as pessoas que vão nos assistir aqui, tenho certeza absoluta, que sejam empregados, que sejam empregadores, certo? Tem momentos ali que atrapalha, bagunça o coreto e tudo mais. O negócio não é bagunçar. O segredo não está no bagunçar. O segredo está em como você olha aquela bagunça e como você se levanta daquela bagunça, certo? É outra máxima minha que eu falo dentro de sala de aula. Sua mente, ela pode ser sua melhor amiga ou então seu pior inimigo. Então, você falou aí, por exemplo, de um cliente que chegou aqui e comprou uma câmera de ar na sua mão e agora ele está querendo trocar a câmera de ar. Você tem duas formas de ver esse cliente. A primeira forma de ver esse cliente, nossa, que... Não pode falar palavrão, né? Que nhaca! Certo? Esse cliente que bobinho! Que bobinho! Esse cliente aqui de novo e tal, não sei o quê. Ou então você pode verificar uma oportunidade de você ganhar um cliente para sempre. Sabe como é que você vai ganhar esse cliente para sempre? Ele veio aqui comprar, você atendeu ele bem. Ele vai vir aqui trocar, eu peço a você atenda esse cliente 2 vezes melhor e com um sorriso ainda melhor. E quando ele sair e falar assim, olha, ficou satisfeito? Ficou. Você pode ter certeza, ele não vai precisar só dessa câmera de ar. Ele vai precisar de uma câmera de ar, ele vai precisar de um cilindro, sei lá, não sei qual cilindro. Ele vai voltar. E sabe para quantas pessoas mais ele vai falar? Para um monte. Agora, se você atender ele, não vai ser legal. Sabe o que é mais... Sabe o que é mais caro na sua empresa? Cliente. Conseguir cliente. O mais caro na minha empresa, hoje, o mais caro, não é todos os impostos que eu pago, que são absurdos, não são os meus colaboradores que eu pago, não é luz, não é água. O mais caro para mim é eu colocar um cliente dentro da minha empresa. Colocar um cliente lá dentro da minha empresa. Então, quando esse cliente entra na minha empresa, hoje eu falei isso para todos os meus colaboradores. Quando esse cliente entra na minha empresa, eu quero que vocês abram o melhor sorriso, que vocês tenham na boca as melhores palavras para esse cliente. E se esse cliente estiver mal, ele está no direito dele. Por quê? Ele está indo lá justamente para quê? Para ficar melhor. Certo? A mesma coisa com você aqui, sabe? Ah, estou recebendo... Olha, meia-noite estou recebendo informação. Que bom. Obrigado, papai do céu. Sabe? Nosso cliente está domingo. Ele está querendo vir aqui trocar a câmera de ar, mas domingo é o dia que ele tem para poder andar na bicicleta dele, cara. Sabe? Seja parceiro do seu cliente.
sabe? Seja satisfeito por ele estar lá, sabe? E trate ele como você gostaria de ser tratado, sabe? Outra coisa também que eu falo para meus alunos, trate o seu paciente como você gostaria de ser tratado, então como você gostaria que seja tratado sua mãe ou seu pai, se você gostar de sua mãe ou seu pai, se você não gostar. Então, tipo assim, ó, você está fazendo aquele tratamento para aquele paciente. Quer saber se o seu tratamento está perfeito? Você consegue mentir para todo mundo, cara. Você consegue mentir para mim assim, ó, fácil. Mas para você não consegue mentir. Você sabe que você está mentindo, certo? Então, pergunta assim para você, ó, deixa eu te falar. Se fosse meu pai que tivesse aqui sendo tratado por um fisioterapeuta, esse atendimento que eu fiz é o atendimento que eu gostaria que fizesse meu pai? É. Então tá tudo certo, tá tudo ok. Ai, não sei. Você tá precisando estudar, cara. Corre. Corre, mas corre mesmo. Sabe? Vai estudar. Sabe? Então é mais ou menos por aí. Percebendo todo o seu currículo, né? Todo o seu empreendimento, seu lado empreendedor, toda a sua mentalidade, tá? Nós sabemos, você é casado, correto? Tem um filho? Duas meninas? Isabela e Júlia. Nossa, As mais lindas do mundo. Um pai mais coruja, mais ciumento. Cara, eu sou ciumento, você acredita? Eu não sabia que eu era... Juro pra você, eu não sabia que eu era ciumento. Eu sou ciumento mesmo. Então quando ela crescer e começar... Não vamos conversar sobre isso. Não vamos deixar... Deixa pra depois. Sabemos, a gente estava até conversando aqui antes, né? Não estava gravando, em off. Sabemos, calma, fica tranquilo. Vou fazer uma cara aqui pra mim. Sabemos que ao lado de um homem de sucesso, existe uma mulher que, na minha opinião, ao lado de um homem de sucesso, vou até falar uma palavra, mas ao lado de um homem de sucesso, tem uma mulher mais foda que ele. Urra! Entende? Então, qual é o papel, qual a importância, qual a influência da sua esposa para o homem que você é hoje? Toda. Tem uma coisa que eu falo para a Lidiane é minha esposa, tem uma coisa que eu falo para a Lidiane é o seguinte, Lidiane, cuidado com as palavras que você me fala. Cuidado com o que você conversa comigo. Porque tudo que você conversa comigo tem um peso gigantesco. Então, por exemplo, façamos de conta que eu estou querendo fechar alguma coisa, que eu estou querendo fazer alguma coisa. Se Lidiane chega para perto de mim com palavras que não são de incentivo, não são, Enio, vai dar certo, Enio, eu acredito nisso, certo? Será, Enio? Não sei e tal, não sei o que, sabe? Isso me coloca 10 passos atrás de fazer aquilo, sabe? Então, tipo assim, ó, tanto o homem para a mulher quanto a mulher para o homem, né? Você está conversando comigo porque eu sou homem e minha esposa. Mas, por exemplo, poderia falar a mesma coisa para a Lidiane. Eles têm que ser parceiros. Algumas pessoas entendem que você está casado, de você estar com a união estável, do jeito tico-tico no fubaco, do jeito que você queira estar aí, sabe? Significa você mandar na vida daquela pessoa e aquela pessoa ter que andar conforme você quer que ela ande. Isso é a pior burrada que existe na face da Terra. Isso se chama infelicidade, que nós vamos cair naquele primeiro assunto que nós falamos, né? O casamento, ele tem que ser alguma coisa para deixar o outro mais feliz e não mais triste, né? Então, a partir do momento que a Lidiane, certo, me incentiva a fazer as coisas que eu gosto, me incentiva num projeto que eu quero fazer realmente, sabe? Não sou eu que cresço, é a família que cresce. E a mesma coisa eu para ela. No momento que eu incentivo ela a fazer as coisas, vamos crescer, vamos não sei o quê, é a família que está crescendo, sabe? Então, sim, certo? Hoje a gente fala sobre vários tipos de casais, né, homoafetivos, etc e tal. Então, independente disso daí, né, se uma pessoa, ela tá realmente, assim, ó, impulsionando a outra pro bem, não é impulsionar para qualquer coisa, não. A pessoa tá caindo no buraco, vai, aí não vale, né, pro bem, certo? Isso é o que há. Não existe um casal mesmo de verdade, sem o outro ser realmente o apoio, sabe, um pro outro. E igualdade, mas igualdade no sentido literal da palavra. Um ajudando o outro. Então, sim, ela tem influência no que você é hoje. Porra! Assim, você pensou em desistir, alguma coisa assim, ela tava ali e tal. Passou perrengue. Na empresa? Em tudo. Você casou com ela. Você fala do casamento? Você casou com ela. Também. A vida não é uma linha reta. A vida não é uma linha reta, né? Teve altos e baixos. Todos os altos e baixos que você puder imaginar, e estou preparado para todos os altos e baixos que você puder imaginar de novo, sabe? Para poder enfrentar. Então, vamos agora falar sobre duas coisas. Na vida profissional. Com certeza, né? Já teve, por exemplo, Lidiane já teve
já teve momentos dela querer fazer um projeto, né? E de eu chegar para ela e falar assim, Lidiane, se eu fosse, é porque realmente eu entendia o que ela estava querendo, certo? Só que eu achava muito difícil aquilo acontecer, sabe? Eu cheguei para ela e falei assim, Lidiane, se você quiser fazer, faça, certo? Mas pense direitinho, se eu fosse você, eu não faria, sabe? E ela fez, e quando ela fez, eu dei força para ela, não, então agora você já foi, vambora e tal, não sei o que, para lá. E no momento que ela realmente sentiu assim, Enio, não é isso que eu quero, sabe? Eu falei assim, Lidiane, para. E ela foi, parou, e eu continuei dando força para ela, certo? A mesma coisa comigo, né? Quando eu estou fazendo alguma coisa que Lidiane acredita, certo? Ela dá a opinião dela e tá tudo certo. Se eu estou fazendo alguma coisa que ela não acredita tanto, ela pega e fica meio assim, certo? Mas nunca chega e fala assim, Enio, não faça. É isso que eu estou falando para você, que eu acho que uma pessoa não pode fazer com outra. Não faça. Não, olha, se você tomava cuidado, não sei se seria essa a minha opção, mas se você entrar, nós estamos juntos, sabe? E a mesma coisa, né? Se um dia a clínica está de venda, a clínica está como eu nunca pensei na minha vida que ela estivesse, sabe? Em venda e poupa, e pelo amor de Deus, Papai do Céu, abençoe. Amém. Que ela continue, certo? Mas se um dia eu tenho um projeto com 50 anos, eu quero parar. Eu quero dar uma parada, eu quero viajar, eu quero, sabe, curtir mais a vida, sabe? Eu estou com 44, tem 6 anos ainda pela frente, sabe? Se chegou aos 50 anos eu realmente continuar com esse meu pensamento, certo? Eu paro a clínica, outra pessoa continua e tá tudo certo e vão para frente, sabe? Na vida pessoal, certo? Como casal. Gente, claro que tem briga, claro que tem tudo, mas também tem muito amor, tem muito carinho. É o que eu falei para você. O negócio não é ver a briga, é ver como os dois saem daquela situação, certo? O negócio não é ver o perrengue da empresa, é saber como os dois... Muito mais bonito, certo? É uma pessoa se levantar, seja de um problema na empresa, seja de um problema familiar, ela saber levantar e, se possível, até com um sorriso no rosto, só com um sorriso de verdade, certo? Do que a pessoa tá lá deslumbrada, linda, maravilhosa, certo? Nas redes sociais, eu brinco que é a foto de rede social, né? A festa aqui tá uma porcaria, certo? Mas vamos embora tirar uma foto para ir pro... Todo mundo, aquela foto parece que está no melhor lugar do mundo, né? Então, muito melhor viver de verdade do que viver de ilusões, né? Fazer de conta que tá todo mundo bem, ninguém tá bem. Então, cai, levanta. E aí que é o gostoso, porque senão não tinha graça. Certo? Uma paciente chegou para mim e falou assim, Enio, eu tô sentindo muita dor de cabeça. Quando disfunção neuromandibular, que eu também trato. Eu tô sentindo muita dor de cabeça e tal, não sei o quê. Eu falei assim, vamos embora tratar. Sabe? Enio, não sei o quê. Parará. Eu falei assim, não, deixa eu te falar. Primeira coisa. Uma parada de reclamar da vida, que ainda bem que você está com dor de cabeça. Significa o quê? Que você tem cabeça. Você está viva, vambora, sabe? Sempre então, dá para olhar pro lado positivo. Sempre positivo. Tem um lado positivo. Sabe? E não entrar naquele mundo de Poliana, eu esqueci o nome disso. Sabe aquela que faz de conta que está tudo maravilhoso? Não é isso. Não é isso. É pezinho no chão, mas verificar o que eu posso... o que isso pode me acrescentar? Certo? Como é que eu posso sair dessa daí bem, sabe? Você consegue desligar a sua mente? Assim, você consegue estar aqui, você está aqui, agora, aqui, agora? Aqui. Não, isso eu consigo. Sempre. Eu entendi, são duas coisas diferentes. Por exemplo, se eu estou aqui, ó, a gente marcou para a gente poder vir aqui fazer o podcast, a gente teve que remarcar, não foi isso? Foi. Eu estava meio incomodado. Por quê? Porque eu tinha um compromisso logo depois do podcast, eu ia ter só 1 hora aqui com você. Então, eu ia estar com você, e você falou que estava na minha mente. Eu ia estar com você, mas já pensando, e eu não gosto disso. Então, assim, quando eu estou com um paciente, eu estou com aquele paciente. Certo? Quando eu estou aqui, eu estou aqui. Eu não estou aqui pensando no que... Não estou. Eu estou aqui prestando atenção no que você está me falando, porque eu devo respeitar ao que você tem de mais precioso, ao que você tem de mais precioso que eu tenho na sua vida. Então, vamos embora ficar aqui, né? E qual que é o melhor lugar do mundo? Aqui e agora. E é algo que você tem que desenvolver, aprender ou não? Ou sempre foi assim? Sabe que eu nunca prestei atenção nisso. Porque tem uma imagem que circula muito pela internet, que é um homem e um cachorro. Aí tem um balãozinho do pensamento, sabe? Tipo num quadrinho. Aí o homem tá olhando para um horizonte, uma paisagem, porém tá pensando no trabalho, na casa, no carro, nas coisas. E o cachorro tá olhando para o mesmo lugar e tá pensando no homem, no cachorro, nele mesmo, no cachorro, naquela situação lá. É assim, ó. Então, peraí, então deixa eu corrigir então minha resposta, tá?
Na maior parte das vezes, e quando eu estou vinculado a trabalho, realmente eu estou no trabalho. Sabe? Eu estou assim, muito focado mesmo. Porque são coisas que eu gosto de fazer. Certo? Agora, quando eu estou fazendo alguma coisa que é desinteressante para mim, certo? Eu já estou pensando em que eu vou fazer daqui a pouco. Né? Então, tipo assim, uma coisa, por exemplo, não é que eu seja apolítico, mas me dá preguiça de discutir com pessoas que são extremistas. Certo? Eu sou não sei quem, sabe? Então, me dá um pouquinho de preguiça. Respeito quem gosta, nada contra, mas eu sou um pouquinho. Então, por exemplo, quando a pessoa começa a discutir comigo demais, de uma forma muito fervorosa, e que a minha opinião pode ser um pouco contrária dele, que isso pode... Então, isso aí me dá um pouquinho de preguiça e eu já fico tentando desviar disso, sabe? Agora, por exemplo, quando eu estou no trabalho, quando eu estou com minhas filhas, quando eu estou com minha família, sabe, eu estou com eles. Sabe? Verdade, seja dito, de vez em quando o Instagram atrapalha a gente um pouquinho, né? Mas quando eu também estou no Instagram, eu estou no Instagram. Sabe? Mas eu tento sempre curtir aqui agora. Eu não sou aquela pessoa, por exemplo, que viaja para você com a praia e fica pensando você assim, ai, como é que tá lá em casa? Não, vai aqui. E essa característica eu estou te perguntando justamente que o nosso foco aqui é empreendedorismo e desenvolvimento pessoal, né? Tem tudo a ver. E quem quer empreender tem que desenvolver essa capacidade. É verdade, porque quando você, principalmente quando você está começando, porque você é o cara que varre, você é o cara que compra, você é o cara que atende, você é o cara do suporte, do pós-venda, da venda, você tem que buscar novos clientes, tudo, é igual aqui, tudo somos nós, entende? Então, às vezes você está ali num culto ou numa missa, mas está pensando naquele cliente, está pensando na segunda-feira, entende? Ou até mesmo na praia, né? Você está lá na praia, a pessoa devia estar vendendo, devia... Ah, pelo amor de Deus, você não consegue nem viver o momento lá. Por isso que eu acho interessante perguntar isso de quem eu vejo que consegue desligar. Do momento que você chegou aqui, até agora eu percebi que você está aqui. Estou aqui. E isso é muito bacana. Obrigado. Não deixa eu pensar nisso, não, mas que legal. Eu estou aqui. Mais alguma pergunta? Não. Tá ótimo. Foi uma aula. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês. Não. Gente. Eu já formei, vai na faculdade que você faz a pergunta. Aqui, ó. Foi bacana, foi uma aula. Eu já sabia, porque a gente não tinha se visto pessoalmente não, né? Não tinha não. Porque as aulas eram online, por causa da pandemia. Exatamente. Só um cara que chegou lá na aula lá e falou assim, qual é a questão? Daniel Miller! Você é doido? Foi assim? E deixa eu te fazer uma pergunta, você dormiu nas aulas? Não. Não pode mentir. Não. Você jura? Dormia não, juro. Então tá. Eu fiz o negócio do gesso. Aula... Desculpa. Aula online. Né? Você lá. Foi verdade, eu vi você abriu a câmera. Foi, a aula online e a gente presencial, não foi? Exatamente. Meu Deus, olha que bagunça. Ele estava online e a gente presencial, foi isso? Foi. Não. Você estava presencial com uma parte e outra parte estava online. Eu estava no presencial. Eu então troquei tá com Simone e fui. Tá vendo? Eu te vi lá. Então, foi um papo bacana, eu já sabia que ia ser. Eu sei que tem até um ditado que eu vou fazer uma analogia com ele. Há sempre perfume nas mãos de quem oferece flores, né? Não sei se já ouviu falar desse ditado. Então, por trás de uma pessoa que está empreendendo ali, que, né, existem muitas histórias e o fundamento desse podcast é esse, que é ouvir histórias, e foi uma aula, você pode ter certeza. Deixar suas considerações. Aprendi muito mesmo, principalmente sobre, igual você falou, sobre a estratégia Scoop, né? Que... Você tá querendo. É mais um cliente aí. Vamos vender muitas balanças. Aí, ó. O que eu ia falar? Esqueci. Você tá gostando da estratégia Scoop? Acho que era isso que eu queria falar. Luz vermelha. Conquistou mais uma. Irei lá no mais um cliente. Fechado. Sério mesmo, porque tá difícil. Tá bem difícil, né? Tá difícil. Mas é isso. Muito obrigado mesmo por ter vindo, por ter acreditado no nosso trabalho. Você tá aqui, né? A gente sabe que o tempo
é precioso. É precioso. Então, A gente se sabe você disso. tá aqui é porque você acredita. E tô muito feliz que eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar muitas pessoas, esse podcast aqui vai ajudar muitas pessoas. tomara. Quem tá querendo empreender, né? Quem tá querendo desenvolvimento pessoal, teve muito desenvolvimento pessoal aqui também. Então é isso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso episódio do Millecast com o professor Enio. Mas não acabou ainda, lógico. Não acabou ainda que todo final coloca uma saia justa. Deixa eu te agradecer, né, da saia justa. Tá bom, agradece. Só agradecer você, gente, e falar sempre que vocês precisarem, eu estou à inteira disposição, que eu puder ajudar, tá bom? E eu vou precisar também muita ajuda de vocês, hein? O quê? Pra qualquer coisa. Balança, entregar as balanças. Pra entregar as balanças. Que saia justa é essa? Saia justa é o seguinte, aquela câmerazinha branquinha ali, ela é sua. Aí eu queria... Obrigado. Não pega meu telefone, deixa lá. Olhando para ela, eu gostaria que você deixasse qualquer tipo de mensagem a respeito de empreendedorismo ou desenvolvimento pessoal, mas eu gostaria de te dar uma dica. A dica é o seguinte, para quem está saindo ali da faculdade e está preocupado, o que vai ser? E aí? Então, bora lá. Se você está saindo da faculdade, você está preocupado com o que você vai trabalhar, isso, ao meu ver, já é excelente. Sabe por quê? Se você está preocupado é porque você quer muito alguma coisa. Então, você vai me fazer um favor, tá? E o favor vai ser o seguinte. Você vai dar uma paradinha, pensar só com você, lá dentro de você mesmo, e falar assim, olha, o que eu amaria fazer? Tá? Eu amaria trabalhar na parte de uroginecologia. Não, eu queria trabalhar na parte de dermatofuncional. Não, eu queria trabalhar na parte de ortotraumatologia. Enfim. Pega aquilo que você acredita que você vai amar fazer e dedica. Mas, agora que vem aqui a dica, tá? Abre seu olho. Porque do seu lado vai estar acontecendo coisas que não é você quem vai decidir o que você vai fazer. Vai ser, cara lá de cima, papai do céu. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai começar a prestar atenção nas coisas que estão fluindo, acontecendo assim de uma forma muito tranquila, de uma forma muito calma na sua vida, e você vai seguir aquilo que está acontecendo lá. Isso eu falo porque aconteceu comigo. Para mim, eu ia trabalhar na parte de ortotraumatologia e estava tudo certo, estava tudo ok. A última área que eu queria trabalhar na minha vida era na parte de dermatofuncional. Então, olha onde é que eu estou hoje. Então, as coisas foram acontecendo ao meu redor. E eu fui aceitando aquelas coisas e deixei as coisas acontecerem. Hoje eu sou um apaixonado por dermatofuncional. Hoje eu devo a maior parte das coisas que eu possuo, coisas físicas, né, que eu possuo realmente a parte de dermatofuncional. E se hoje eu quero viajar com minha família, se hoje eu quero fazer uma festa para minha filha, se hoje eu quero ir num bom restaurante, se hoje eu quero ter um carro, eu consigo, né, estou falando sobre coisas materiais, lógico, eu consigo. Por quê? Porque eu comecei a prestar atenção nas coisas que estavam acontecendo ao meu redor e não fui assim, bobo, sabe, de lutar contra elas. Por mais que a parte de dermatofuncional seja uma área que é mais vinculada às mulheres. Olha só, é um cara que está falando, que está fazendo dermatofuncional e está se dando super bem. Então, tipo o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Isso aí, muito bacana, muito bacana. As palavras, elas nunca, não só o espiritual que está escrito na Bíblia, isso aqui, né? Mas eu acredito que as palavras, independente se é de Deus ou se é a sua, elas nunca voltam vazias, tá? Pode ter certeza. Obrigado. Então, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, pela sua humildade, sujou a mesa aqui, mas... Então é isso, gente. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu like, comente aí embaixo o que você achou deste episódio. E é isso, e até o próximo Millecast. E só mais uma coisa. O contato, o Instagram do Enio vai estar aqui abaixo. Dá uma gordurinha. Da gordurinha tá aqui abaixo na descrição. O Instagram dele, o contato dele. É só entrar lá, beleza? Entra lá. É isso. Isso aí. Obrigado. E até o próximo Millecast.